dieta da sopa. Abacaxi, sopa. Tomou remédio? Todos. Desde aquela época eu podia tomar aqueles remédios que eu ficava assim... Então, às vezes a pessoa fala assim, assunto, você emagreceu. Eu não me vejo. O elevador abriu e falou assim, vou esperar o próximo, porque eu acho que eu não vou caber. Mas eu não aguento aquela pessoa que fala assim, mas uma pra mim, guerreiro. Eu não sou guerreiro. Se eu passar mal aqui nesse lugar, ninguém vai me aguentar carregar no colo. Então eu tinha uns ataques de pânico. E falou assim, eu tô muito grande, eu não vou passar naquela porta. Oiê! Tá começando o primeiro episódio da segunda temporada Meu Peso, Minha Jornada. Eu sou Evaristo Costa e quero dizer que é um prazer ter sido convidado para apresentar essa segunda temporada de um programa que fala sobre qualidade de vida e mais saúde. Ao longo desses episódios, nós vamos conversar com pessoas que traçaram caminhos diferentes para chegar no peso saudável. Além da gente entender melhor como lidar com o sobrepeso e com a obesidade e com as consequências que o sobrepeso e a obesidade trazem para a nossa saúde. Como na primeira temporada, nessa temporada a gente também tem grandes convidados, pessoas que aceitaram o nosso convite para dividir a história de vida delas. E eu tenho certeza que vai servir de inspiração para muita gente. Se é um assunto que te interessa, então já segue a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, Meu Peso, Minha Jornada. Você também pode se inscrever no YouTube e assistir o episódio completo e outros episódios que a gente já fez e ficar sabendo sobre os próximos que virão. É só ativar o sininho que você vai receber as notificações. E eu vou te dar uma outra dica. Assim que terminar esse episódio, compartilha ele com o maior número de pessoas possível. A história ou as histórias que nós vamos contar aqui podem servir de inspiração para muita gente. Bom, o meu entrevistado, os nossos entrevistados de hoje, já estão aqui na mesa, é o ator Leandro Hassum. Tudo bem? Pô, tudo bem, Evaristo, uma honra estar aqui com Imagina. você. Ainda mais tocando num assunto tão importante, falando sobre um assunto tão importante que é a saúde, né? E aqui com a gente também está a doutora hepatologista Natália Eugênio. Muito obrigado, doutora, pela presença e por aceitar vir dividir os seus conhecimentos com a gente. Obrigada, Evaristo. É uma honra estar aqui. Vamos começar então? Vou começar Bora. com você, Leandro. Sempre eu. Vamos lá, quero saber de tudo. A partir de agora, a gente já está acostumado a te acompanhar na televisão. Quem te acompanha já há muito tempo tem uma outra imagem sua de 60 quilos a mais. Exatamente. Só que a nova geração está acostumada a te ver pelo streaming, já conhece você com Sim. o corpo que você está agora. Sim, total. É uma coisa muito interessante isso. Eu li várias reportagens suas depois que você perdeu peso, em busca dessa sua jornada, que você disse que um estalo foi quando você percebeu que você era uma bomba relógio. A pergunta que eu vou fazer, na verdade eu vou fazer em uma pergunta 3. Quando foi que você entendeu que você precisava procurar ajuda? Foi lá em 2014. Foi. Como foi o início dessa sua jornada pelo peso saudável? E quem foi a pessoa que te deu um empurrãozinho assim, vai lá, que é importante você cuidar da sua saúde? Ele, inclusive, foi um dos nossos entrevistados na primeira temporada. Sim. Eu vou começar um pouco de trás para frente. Assim, vou começar dizendo quem foi a pessoa que me deu esse pontapé inicial e que meio que me deu uma sacudida, né, para que eu entendesse um pouco. Foi o André Marques, que é o meu irmão, na verdade é meu anjo da guarda. Ele é responsável pelo meu segundo aniversário, que foi o dia que eu realizei meu procedimento bariátrico. E essa descoberta é um caminho muito solitário, inicialmente, individual, e às vezes com muita sabotagem em volta, né? Porque quando você é uma figura pública, como é o meu caso, e que fiquei conhecido quando eu tinha um tamanho diferente, quando eu era uma pessoa com obesidade sem tratá-la, né? As pessoas elas não costumam te estimular nesse lugar, e não é por maldade, eu não estou aqui para apontar dedos, mas é que as pessoas conheciam o Leandro Hassum, que era aquele cara engraçado, as piadas eram feitas às vezes escoradas, né, ancoradas em cima do meu tipo físico, em cima do meu peso, em cima de tudo isso. Mas eu tenho uma família muito linda, que eu amo muito e que agora está só crescendo, pois agora eu sou um vovô da minha neta Aurora, que está com 7 meses, e eu tenho uma filha linda, que na época já tinha 15 anos, e comprovadamente, a doutora está aqui para falar isso, é comprovado que a pessoa com obesidade tem menos tempo de vida, está mais perto de ser uma bomba relógio, está mais perto de do nada dormir saudável e acordar diabético ou até não acordar.
Então o André, ele tinha feito 1 ano antes de mim, a bariátrica, 1 ano e meio antes, e a gente não tinha se encontrado pessoalmente. Aí eu fui na casa dele, numa festa, e quando eu vi o André como estava bem, feliz e tal, não sei o quê, falei, nossa, André. E o André é medroso que nem eu. A gente morria de medo de entrar na faca, né, de qualquer coisa. O André falou, cara, eu vou te levar no meu médico, eu quero que você converse com ele, e eu quero que você, pelo menos, escute ele. E foi lindo, porque o André foi me buscar em casa de carro, me levou no médico, pagou minha consulta, e eu já saí de lá com a consulta marcada para o dia 1º de novembro de 2014. E realizei o procedimento, e até eu realizar o procedimento, aí que vem uma coisa interessante, eu pensei em desistir mais 5 vezes, não por mim, pelas pessoas. Eu falava assim, pra quê? Mas você tá tão bem assim, mas você... vai acabar com a tua carreira, hein? Você só é engraçado porque você é uma pessoa gorda. E eu tenho 37 anos de carreira, sabe? 37 anos que eu trabalho nessa parada aí de viver outras vidas, de viver outras pessoas, de viver personagens. Se eu acreditasse que toda uma carreira, assim, você como jornalista, você como uma médica, que a sua carreira é em cima de um trabalho que você... ou de uma coisa, de uma característica sua, ou de uma forma sua, e não fosse o seu estudo, a sua dedicação... Então eu sou só um pedaço de carne, eu sou engraçado porque eu sou um pedaço de carne. Se eu não acreditasse no todo o trabalho que eu construí na minha carreira, talvez eu realmente tivesse desistido de fazer a bariátrica, porque eu ia falar assim, como é que eu vou viver agora que eu virei um magro e que eu não sou mais nada? Não, então assim, a autossabotagem, que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando você entra, quando você decide fazer, seja lá qual for o procedimento que você vai fazer para eliminar peso, para o tipo de controle alimentar, seja lá qual for, tem que ser uma decisão muito sua e você acreditar muito no que você está fazendo, porque a influência externa é muito grande. Né? E saber que você vai passar por momentos muito difíceis no meio disso tudo. Não necessariamente você vai ficar bonito, não necessariamente você vai ficar com a pele do jeito que você gostaria que ficasse num primeiro momento. Todo o restante estético e até mesmo profissional você vai descobrir ao longo do caminho. Mas acima de tudo é acreditar que a sua jornada é uma jornada que vai ser vitoriosa para você. Aí em 2014 você procurou um médico. Sim, como aí é que foi o André esse que me processo? levou. O André me levou no Dr. Cid Piton, que foi o médico que realizou meu procedimento, pediu para que eu buscasse, fizesse todos os exames para ver como é que eu estava de saúde, e ele mesmo disse assim, Leandro, se eu pegar o teu exame e levar numa pessoa que você não estiver perto, não vão dizer que você é uma pessoa com obesidade. Vão achar que você é uma pessoa que tipo, não tem a obesidade, não é portador da doença crônica que é a obesidade. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Você pode dormir bem e acordar diabético ou não acordar, como eu te falei. E aí eu falei, tá, vou fazer. Aí, a partir dali, ele me indicou uma psicóloga especializada em pessoas com obesidade para me falar isso que eu tô falando para você assim. Você sabe que talvez você não fique bonito. Sabe que talvez você precise fazer reparadoras. Como é isso para você? Como é para você, uma pessoa pública, uma pessoa que é muito conhecida por ser uma pessoa que fez sucesso, sendo uma pessoa com obesidade, como é isso para você? E aí você vai tratando isso. Não vou te dizer que eu tratei e me curei da noite para o dia. Depois que eu realizei o procedimento, eu sofri durante um tempo ainda com as minhas reações, até em alguns momentos agressivas. Porque você está vivendo um momento muito feliz, de muita euforia na tua vida. Você está se sentindo mais saudável, com mais disposição, subindo uma escada com mais tranquilidade, praticando exercício, fazendo coisas que você não fazia antes. Volto a dizer, existe o sobrepeso, a doutora pode falar disso com mais propriedade. Existe a pessoa que está com sobrepeso, existe a pessoa que não está com o corpo ainda que ela acha que para ela é o corpo ideal. E existe a doença da obesidade. Que é o que eu tenho, é o que eu convivo, é a minha luta diária, é o leão que eu mato todos os dias, para poder, há quase 11 anos, conseguir ainda estar vencendo essa batalha e pretendo vencê-la durante muito tempo. Mas essa batalha diária é isso que me tornou um cara agressivo, de você, não agressivo, mas assim, de respostas grosseiras, porque você está vivendo assim, o ápice da sua alegria e vem uma pessoa para falar assim, nossa, envelheceu, hein? Tá acabado, hein? E fez besteira, hein? Tinha que ter feito isso aí não, hein? E dentro da tua família, no teu ambiente familiar. E as pessoas acham que estão te elogiando, que estão
te deixando bem com aquele comentário. Seja esse tipo de comentário ou os comentários a priori de você operar, que é tipo, você tem um rosto tão bonito, achando que está te agradando. Assim, então, o meu rosto, eu arranco a minha cabeça, mando ela por aí. Poxa, para que desperdiçar um rosto tão bonito nesse corpo tão Você ruim, percebe assim, que os comentários são relacionados à sua aparência e não à preocupação saúde. com a sua saúde. Você está se sentindo melhor? Esse tipo de pergunta geralmente não existe. Não existe. Centro de amigos, de pessoas na rua. E aí, esse trabalho psicológico que você tem que fazer, e que eu sigo fazendo até hoje, é de você virar uma pessoa e falar, que hoje a resposta que eu dou quando a pessoa fala assim, eu gostava de você quando você era gordo. Eu falo assim, isso que você está dizendo para mim é que assim, eu não era uma pessoa que estava com sobrepeso, eu sou uma pessoa que tem a doença da obesidade. Então quando você fala isso para mim, você fala assim, eu gostava de você quando você estava mais perto de morrer a qualquer momento. A pessoa fica com a cara de, falei besteira. Eu falo assim, mas tá tudo bem, você não é a primeira pessoa a falar isso para mim. Eu entendi o que você quis dizer, mas entenda que é uma jornada. E nessa jornada eu preciso que você me ajude, não Perfeito. que você me sabote. Vou fazer só um parênteses aqui, a gente está falando do André, o André realmente é uma pessoa maravilhosa, a gente fez a entrevista com ele na primeira temporada, se você quiser ver a entrevista completa, tá lá no YouTube, tem outras entrevistas, eu acho muito legal o que ele dividiu com a gente, e aí você me falando, você entendeu que a obesidade é uma doença crônica. Quando você procurou ajuda, você percebeu que além da obesidade, você tinha desenvolvido outros problemas de saúde, Sim. que eram diabetes, gordura no fígado. Sim. E pressão alta. Sim. E aí você viu que você realmente precisava mudar. Eu precisava precisava melhorar. Eu estava num caminho onde eu ia escalonar para uma coisa muito perigosa, né? Ficar andando naquela corda bamba. E isso eu quero aproveitar esse podcast aqui que eu estou com você, uma pessoa de credibilidade, todo lado da doutora, para que a gente tome muito cuidado com essa glamorização da obesidade. Eu já vi pessoas com muita influência falar tipo assim, eu desse tamanho aqui, sambo 5 horas, já vi gente magrinha e ficar cansada antes de mim. Isso é uma glamorização que a gente não precisa viver no momento. Volto a dizer, existe a pessoa que está no sobrepeso porque passou ou por uma fase, ou porque fez uma viagem, ou porque decidiu não ir à academia durante 2 meses, ou porque está vivendo um processo de depressão, que aí você vai se tratar. E eu não faço apologia à cirurgia bariátrica. Cada um escolhe o meio que quer emagrecer, a forma que vai te fazer, mas sempre com um profissional de saúde. A doutora Natália pode falar disso muito melhor do que eu também. Um profissional de saúde o tempo todo ali te orientando qual o seu melhor caminho, fazendo seus exames regularmente, para você entender suas taxas, entender tudo isso. Agora, glamorizar a doença crônica, obesidade, isso é um desserviço para a sociedade. Você falou uma coisa muito legal que é cada um tem uma jornada. Não necessariamente porque você fez a bariátrica, outra pessoa tem que fazer a bariátrica, os tratamentos são diferentes. A doutora está aqui para falar com a gente e fígado é a sua especialidade. Sim. Ele falou teve problema no fígado, gordura no fígado. Isso é muito comum para uma pessoa com obesidade? Sim, Evaristo. A doença hepática gordurosa não alcoólica, a esteatose, a gordura no fígado, ela tem vários nomes, né, hoje em dia. Esteatose hepática. Normalmente, quando você faz um ultrassom, é o que o radiologista escreve lá. Esteatose hepática, leve, moderada, grave. É a famosa gordura no fígado. Ela tem essa relação com a obesidade. Por quê? O paciente que vive com obesidade, ele tem muitas vezes alteração de glicemia, de resistência à insulina, de perfil lipídico, colesterol, que são fatores de risco para acúmulo dessa gordura visceral. Então, além da gordura no fígado, o Leandro falou muito bem, o termo que a gente utiliza muito é o aumento do risco cardiovascular do paciente que vive com obesidade. É um paciente que tem um risco muito aumentado, não só de ter gordura no fígado, mas de ter infarto, de ter AVC. Isso são outros problemas, né? Muitos, inúmeros, são inúmeros malefícios que trazem a longo prazo, mas também a curto prazo. Se perguntar para o Leandro como é que ele dorme hoje, nossa, qualidade de sono é absurdamente diferente. Como você dorme hoje? Não ronco mais, não ronco mais. Minha mulher fala assim, sinto saudade do seu ronquinho. A única coisa que a minha mulher fala, porque eu não roncava tipo, não, mas eu dava aquele... Aí ela falou assim, agora você não faz mais. Falou, pois é, porque você tem um dormir melhor. Cara, pensa que você tem, tipo assim, puseram um engradado de cerveja em cima de você. E que você não tem muito, assim,
estímulo dentro de casa, porque isso assim, eu sou casado há 27 anos, minha mulher me conheceu já grande, minha mulher amava o jeito que eu era, minha mulher nunca virou para mim e falou assim, amor, você precisa emagrecer, porque para ela, né, a gente ama, né, a gente ama a pessoa, né, o amor transforma tudo, e ela não falava, porque realmente às vezes é chato aquela pessoa que fica, não adianta eu virar para você e falar assim, cara, você tem que ir para academia, você só vai para academia a hora que você decidir que você vai para academia, né? Obviamente que como teu amigo, vou te aconselhar. Vou falar, cara, eu acho que isso que você está sentindo na coluna é falta de um exercício, você fortalecer sua musculatura. Da mesma forma, quando a doutora fala sobre esteatose hepática, e que as pessoas, me corrija se eu estiver errado, doutora, que eu posso estar falando uma grande besteira, mas a esteatose hepática é uma cirrose. Né? Como se pode evoluir para uma cirrose, né? Isso, né? Eu sempre explico mais ou menos assim. Normalmente as pessoas olham, sabe aquele fígado de boi cru? Sim, aquele que as pessoas cozinham? Sim, sim. Imagina que aquele fígado começa a acumular gordura. Isso é gordura no fígado. Essa gordura pode inflamar. Quando ela inflama, ela pode criar cicatrizes, que a gente chama de fibrose. Se essa fibrose avança muito, ela gera o que a gente chama de cirrose. Então, a cirrose é um fígado que parou de ser um fígado mole, saudável, e foi ficando duro, foi perdendo suas funções. E que muitas pessoas vinculam isso à bebida. Não né? mais. E não mais. A gordura, é bom explicar que assim, a obesidade também pode te levar até isso, né? Inclusive hoje, a principal causa de transplante hepático tem se tornado gordura no fígado, não de causa alcoólica, né? A hora que você começa um tratamento, isso pode regredir? Depende do estágio, Evaristo. A esteatose, a gordura reverte. A fibrose depende do grau. São 4 graus de fibrose, sendo o 4º grau a cirrose hepática. Normalmente a gente fala na literatura que a cirrose não reverte. Hoje a gente tem alguns dados de que uma cirrose inicial, que a gente chama de 4A, um estágio mais inicial, a gente ainda consegue reversão. Mas vai depender do tamanho do baço do paciente, da plaqueta do paciente. Mas de forma geral, cirrose a gente não tem tanta facilidade de reversão, não reverte. Já gordura no fígado e uma fibrose até o grau 3 a gente consegue reverter. É aquela velha história, quanto antes, melhor. Com certeza. Né? Ô, Hassum, como é que você lidava antigamente com o seu peso? E eu quero saber se você fez dietas, se você pensava, se as pessoas te orientavam, faz essa dieta, a dieta da lua, a dieta da terra, e se você entrou nesse modo de dieta por conta própria. Evaristo, eu tenho 51 anos. Escolhe uma aí que eu já fiz. A dieta da sopa. Abacaxi, sopa, joga troço no telhado, pega o primeiro dente, vai num xamã, toca tambor. Mano, o que você falar eu já fiz. Tomou remédio? Todos. Desde aquela época que podia tomar aqueles remédios que tu ficava assim... tudo. Mas é isso, assim. Aí, o que acontecia na maioria das vezes? Você queria repetir um modelo que funcionou com você. Ou que funcionou com ela. O corpo humano, ele é tão maravilhoso que ele é totalmente independente um corpo do outro. A doutora, mais uma vez, eu sempre jogo isso quando eu falo isso para uma especialista nisso. Nós somos seres muito diferentes, apesar de sermos irmãos e tudo mais, né, a gente pode doar um órgão para o outro e tudo mais, se formos compatíveis, mas nós temos corpos diferentes. E as nossas reações são totalmente diferentes. Depende de falar assim, cara, eu fiz aquela dieta keto, funcionou beça. Sabe o que eu fiz? Tirei só o pão. Tirei mais nada, pão e refrigerante e emagreci 35 quilos. Ah, tá. Eu fiz a mesma coisa e nada. A pessoa com obesidade, eu estava até comentando assim, tem gente que, desde quando eu era uma pessoa com obesidade não tratada, eu era uma pessoa que, tipo assim, se eu fosse num fast food, eu comeria um hambúrguer com uma batata frita e um refrigerante. Eu tinha amigos com o seu physique e que eles comiam 3 hambúrgueres e não engordavam. Eu engolia o ar, hoje ainda, eu engulo o ar e engordo. Se eu der isso de vacilada, quando a gente passou aquele período do isolamento, né? Eu não gosto nem de falar o nome daquela coisa, da pandemia, eu fiquei em casa, todo mundo ficou em casa. E aí eu tive um reganho de peso. Porque você fica parado, você fica ansioso. E o nosso refúgio é a comida, para quem tem a obesidade. Ou você troca essa compulsão pela bebida se a comida não entra. Você troca essa compulsão pelo cigarro, você troca essa compulsão por outra coisa, por compras online desenfreadas. É uma coisa da nossa cabeça também. Então, mas eu tentei todas as dietas que você possa imaginar,
todas, emagreci, algumas funcionavam muito, mas se você não tem uma continuidade, por isso que eu digo assim, você restringir, tipo assim, a partir de agora você nunca mais come pão, possível, aquele pãozinho de manhã, com manteiga derretendo, para. Pelo amor de Deus. Fala pra gente, doutora, os perigos de uma dieta restritiva, de uma dieta sem acompanhamento médico, desse perigo de perder peso e ganhar peso, que é o efeito sanfona. Sim. Evaristo, primeiro eu vou te falar que até me emociona um pouco ver um paciente que vive com obesidade tratado, porque é uma luta constante, né? Eu sei. Diária. Inclusive tem vários estudos que falam sobre o reganho de peso, pós-suspensão de medicação, pós-bariátrica. Então, é uma luta mesmo continuar tomando a decisão todo dia de manter o tratamento, né? Exato. Então, é muito bonito ver um paciente que vem conseguindo há 11 anos manter em maio do ano passado, eu estava com 17 quilos a mais do que eu estou hoje. Eu tive, desde a pandemia até maio do ano passado, eu tive um reganho de 17 quilos. E quando eu passei, que isso é uma coisa também muito na nossa cabeça, eu baixei dos 3 dígitos. Sim. Né? Eu comecei a pesar 95 quilos. Quando eu fui me pesar, eu estava com 113. Cara, ver 3 dígitos na balança para uma pessoa com obesidade, é tipo, ai meu Deus, eu não acredito que eu voltei para os 3 dígitos. E aí assim, aumenta a carga de exercício, melhora a tua alimentação de novo, para com um vinhozinho do final de semana, para com não sei o quê. É reeducar, não é eliminar para o resto da sua vida. Porque ninguém consegue. Você gosta de tomar um vinhozinho? Vai tomar seu vinhozinho no final de semana. Ou se você não é uma pessoa que tem essa capacidade de controlar, eu consigo beber só aos sábados, talvez você tenha que parar de beber. Sim. Mas é muito interessante ele falar, eu acho que teve algumas falas que a gente precisa colocar para a população, porque é uma dor muito comum, que é, por que ele come tão mais do que eu e não ganha peso, e eu que como tão pouco, não posso dar uma vacilada que se eu chegar na balança amanhã eu engordei 2 quilos, né? Quantas vezes a gente vê isso? E por que não funciona a mesma dieta para todo mundo? Porque a obesidade é uma doença multifatorial. Então existe genética, existe o ambiente que a gente vive, existe medicação, existe 1 milhão de coisas que interferem na vida do paciente que vive com obesidade e das pessoas que não vivem com obesidade. Então não é mais só aquela história do comer menos e fazer mais atividade física. Sabe quando você ia no médico e ele falava assim, come menos e vai lá fazer atividade física e volta daqui 3 meses. Cara, você não está ajudando ninguém falando isso, porque hoje a gente entende que o paciente que vive com obesidade tem muito mais explicação genética, bioquímica, que vai muito além de tudo isso. E aí é por isso que é tão importante tratar cada paciente. Esse negócio de fazer a dieta da lua, fazer a dieta do chá. Eu, como hepatologista, tenho um pé atrás com 10 milhões de chás, né? Que em vez de melhorar fígado, fazem os pacientes até perderem o fígado, né? Vocês já devem ter visto nas mídias pacientes que precisaram de transplante de fígado por uso, por exemplo, de chá verde, né? Que é um chá muito utilizado para emagrecimento. Então, é por isso que é tão importante o acompanhamento multidisciplinar, com médicos, seja endócrino, psiquiatra, hepatologista, com psicólogo auxilia demais. Educador físico. O que eu falo? É possível dar certo sem todo esse acompanhamento? Mas é muito mais difícil. Então, os estudos mostram que um acompanhamento multidisciplinar bem feito, com vários profissionais te auxiliando nesse processo, vão te auxiliar a ter mais chance de sucesso, principalmente a longo prazo, porque talvez o Leandro com mais propriedade possa falar, às vezes mais difícil do que perder é manter a longo prazo. Isso aí eu te digo com certeza. Aí, doutora, a gente volta a bater na mesma tecla que o Rassum já comentou. Não necessariamente eu vou ter que fazer uma bariátrica para chegar no mesmo resultado do Rassum, porque os tratamentos são diversos, como você falou, a gente é multifatorial. De repente, só mexendo na minha alimentação e na minha atividade física pode resolver o meu problema. De repente, só realmente uma cirurgia bariátrica para resolver o seu problema. Sim. Queria que você falasse dos tipos de tratamento. Sim. Hoje, o que eu sempre falo, a mudança do estilo de vida é para todo mundo. Então, por exemplo, ajuste de alimentação e atividade, o paciente que vive com obesidade, 100% deles
vão ter que fazer. Por quê? Porque seja para manutenção de peso posterior, essa mudança é totalmente necessária. E aí hoje eu falo até que eu me sinto uma super privilegiada, porque eu já vivo uma época do médico que trata o paciente que vive com obesidade já com um arsenal muito maravilhoso. Porque o que era medicação de obesidade, de pacientes que viviam com obesidade há 10, 15 anos atrás? Nós tínhamos um arsenal desse tamanho, com múltiplos efeitos colaterais, sabe? Que você fez até... não dormia. E hoje não, a gente tem medicações maravilhosas, medicações que já prometem aí uma perda de peso de 17%, que 1 a cada 3 pacientes perde mais de 20%. Já tem muita coisa que auxilia muito o paciente, medicações que tratam muito além, inclusive, da obesidade, tratam a inflamação sistêmica, diminuem gordura no fígado, diminuem circunferência abdominal, diminuem até osteoporose, né, fratura óssea, melhora a função renal, diminui risco de infarto, de AVC. Então, hoje nós temos muitas medicações que são muito boas, que não são para todo mundo, mas que nos auxiliam muito. E a cirurgia bariátrica, hoje ela ainda é uma excelente opção. Normalmente, aqui eu vou falar normalmente porque existem muitos vieses, muitos pacientes, muitas individualidades. Mas normalmente a cirurgia bariátrica vai para os pacientes que já fizeram tratamento clínico, 2 anos, e normalmente de 1 a 2 anos, e não tiveram sucesso na perda com o tratamento clínico, com medicação mais mudança do estilo de vida. Mas é claro, existem alguns pacientes que às vezes a gente não tem esse timing de esperar 1, 2 anos para indicar cirurgia bariátrica. Então, a depender do IMC, depender de comorbidade que eu digo doença, se já tem hipertensão, se já tem diabetes, às vezes a gente tem uma indicação mais precoce, sabe? Mas aí é uma excelente opção que muda a vida do paciente, muda o desfecho, é um paciente que ganha anos de vida com qualidade, porque não é só ganhar anos, né? Mas como é que eu vou viver esses anos que eu estou ganhando? Lá no nosso site www.meupesominhajornada.com.br você encontra uma calculadora para saber como está o seu IMC, que é o índice de massa corporal. Entra lá que você também pode ter esse resultado. Rassum, você disse que teve reganho de peso, principalmente na pandemia, depois de ter feito a sua bariátrica. Você já está nos 2 dígitos de volta? Já, estou com 95. Parabéns. Te digo Parabéns. Agora, assim. Como é que você faz para manter? Eu cheguei a ficar com 86. Aí, isso que também é uma coisa legal da gente falar, assim, é importante você ver até que limite você vai chegar. Aí você fala assim, caraca, cheguei nos 86, mas não gosto desse visual que eu tô. Então, aí eu fui com massa muscular, eu fui aumentando. E quando você começa a ver, isso que é uma coisa interessante da gente falar também, não necessariamente o subir do peso na balança é uma coisa negativa se você está trocando a sua massa de gordura por uma massa magra, né? Perfeito. E o músculo pesa mais, né? Então você... Não, pesa menos, né? O músculo, na verdade, pesa, porque a gordura ocupa um espaço maior com um peso menor. Então o músculo tem uma densidade maior. Exato. Então assim, eu ganhei mais massa muscular por conta do exercício e tudo mais. Então isso tudo assim foi me ajudando a manter. Porque é o difícil, é como eu seguro. Como é que eu seguro isso aqui? Aí eu cheguei nos 95, aí teve esse período da pandemia, aí aumentei a carga de exercício, busquei meu médico, liguei e falei, cara, tive um reganho aqui. Ele na hora falou para mim assim, cara, pandemia, todo mundo, relaxa. Eu falei, não posso relaxar. O que eu preciso mudar? Aí você vai ter que fazer escolhas. Como nós fazemos escolhas profissionais. Quais são suas escolhas hoje? Escolhas assim, qual é o dia que eu vou tirar para comer isso que eu tô com tanta vontade de comer? Por exemplo, eu sou um viciado em pastel. Eu trocaria meu casamento por um pastel. Amor, tô brincando, te amo. Mas assim, a primeira coisa que eu faço quando eu pouso no Brasil, eu moro em Miami, para quem não sabe, mas quando eu chego no Brasil, a primeira coisa é assim, eu quero um pastel de feira. Aí eu vou lá e como aquele pastel de feira. E pronto, matou a vontade, tá tudo certo. Isso eu não me sinto culpado, o que eu fiz comigo mesmo? Não. Poxa, vamos viver, vamos ser felizes, vamos fazer as coisas que a gente gosta também, mas com responsabilidade. Saber que você não pode todo dia jantar pastel, que você não pode todo dia almoçar no fast food, que você não pode todo dia beber a hora que você quiser. Que a gente tem a doença da obesidade, que é uma doença crônica, e que a gente troca a nossa compulsão. Isso é o mais perigoso.
essa é a arapuca que, se você não cuidar, você vai cair. Eu nunca acerto o termo. Aquela coisa quando a gente se olha no espelho e a gente vê outra imagem. Desmorfismo corporal. Desmorfismo corporal. Eu tenho até hoje 11 anos de operado. Então, às vezes a pessoa fala assim, Hassum, como você emagreceu? Eu não me vejo. Canso de ter lugares, assim, o elevador abriu e falou assim, vou esperar o próximo, porque eu acho que eu não vou caber. Então, isso tudo, tratamento psicológico. Você tem que seguir um psicólogo. Você tem a sua imagem como pessoa obesa ainda? Se você pegar uma camisa, vou te dar um exemplo. Eu uso G, né? Eu uso G. Se você botar uma camisa G na minha frente, eu falo assim, não, pequena, não cabe em mim. Às vezes eu boto tá grande. Porque eu ainda não consigo, mesmo 11 anos depois, olhar e falar, eu não vou caber dentro desse negócio de jeito nenhum. O corpo dele, doutora, também guarda uma memória lá dentro, Com né? certeza. Meu Deus, isso é uma grande luta, porque parece que às vezes o corpo ele sabota a gente, né? Em vez dele guardar o menor peso, ele guarda a memória do maior peso que a gente já atingiu. Então, qual foi o teu maior peso, Leandro? 160. O 160, o corpo, infelizmente, ele guarda. Então, é por isso que o manter é tão difícil, porque o corpo, ele normalmente tem a tendência de tentar voltar para aquele peso inicial que nós tivemos. Exato. Então, infelizmente, existe essa memória, e aí que entram as estratégias de manutenção de peso perdido, como o ganho de massa muscular. Exato. Por isso que o IMC ele é super importante, mas atualmente, inclusive, os critérios de obesidade mudaram. Hoje eles vão além do IMC, vão com relação à presença de outras doenças, outros critérios clínicos que nós observamos. Porque imagina, às vezes, o paciente ele não tem o IMC considerado normal, mas é de ganho de massa muscular. E muitas vezes era um paciente também que tinha um IMC de 40. Será que o meu objetivo é colocar ele dentro de um IMC dito normal? Será que esse é realmente o objetivo final de tudo isso? Mas, de forma geral, infelizmente o corpo guarda essa memória e por isso que a luta do paciente que vive com obesidade é tão grande. Doutora, você sabe, desculpa, Evaristo. Por nada, imagina, estamos trocando informação aqui. Isso que você falou da memória que o corpo guarda, você sabe que a Ingrid Guimarães, minha irmã querida, atriz, uma estrela do cinema, a gente estava fazendo uma série de TV junto, chamava Chapa Quente. Eu estava no ápice do meu emagrecimento, assim, estava com 86 quilos. Ela falava assim, engraçado, Hassum, você andando, você é magro, você parado, você é gordo. Eu falava, porque eu até hoje, se eu estiver cansado, eu paro assim. Como se eu tivesse a minha barriga ainda aqui na frente. Uma mulher grávida ou que recém teve bebê pode dizer isso também, Sim. porque você muda o seu o eixo para poder você manter o equilíbrio. E eu paro de pé aberto, porque eu ando assim às vezes ainda, porque era mais fácil para eu me equilibrar. Eu comecei a sentir dor na coluna depois que emagreci. Eu senti dor no joelho depois que emagreci. Sabe por que eu senti dor no joelho? Por isso que eu estou fazendo aqui agora, cruzar a perna. Eu não conseguia cruzar a perna assim. Cruzava a perna assim. Aí um dia eu fui no médico, eu tô com uma dor aqui, doutor, no joelho. Não, é porque você tá cruzando a perna. Eu senti dor no cóccix. Aí o meu médico brincando comigo, super querido, falou assim, é porque agora você não tem mais uma almofada no bumbum, né? Você tá sentindo o osso bater. Então é uma nova vida, uma redescoberta do nosso corpo, de tudo. Você faz, só para eu resumir aqui, você faz ginástica, faz atividade física todos os dias, com acompanhamento? Eu tenho uma pessoa que me passa uma série, mas eu não gosto de ter personal trainer comigo, porque, com todas as hashtags, somos todo personal, mas eu não aguento aquela pessoa que fala assim, mais uma pra mim, guerreiro. Eu não sou guerreiro. Ele tá lá pra te incentivar. Não, mais uma pra mim, eu não faria nem se você botasse dinheiro. Eu nem teria vindo. Imagina, não teria nem vindo. Aí, além da atividade física, você também tá regulado na nutrição? Tô regulado na nutrição. Com um profissional? Sim, eu tenho um cardápio profissional e eu tenho agora uma pessoa que me entrega semanalmente. Eu faço comida muito bem, eu cozinho muito bem. Eu morei na França uma época, fiz cordon bleu e tudo, então eu sou um bom cozinheiro. Eu era gordo com requinte. Claro. A minha obesidade eu tratava ela muito bem. Tô brincando, gente. Hashtag faria besteira. Tudo bem, você pode brincar. Não, imagina. Mas, então, assim, hoje eu cozinho de forma muito mais saudável para mim, usando menos sal, reparando. Isso é uma coisa que as pessoas precisam passar a fazer. Olhar o que tem no que você vai comer. É uma redescoberta, É uma redescoberta. Você olha e fala assim, tipo, nossa, como tem sal nisso aqui, como tem sódio, né? Como tem sódio. Eu fui fazer um filme na Argentina e a gente pegou uma garrafa d'água, que a produção dá pra gente, tinha um percentual de sódio absurdo.
E eu falei assim, gente, vocês não estão noção que a gente está quase bebendo água do mar? Fora de brincadeira. Aí eu fui achar, na verdade, o meu assessor que trabalha comigo, o Bruno, ele foi achar no supermercado que as pessoas não se ligam. E a água era, 2 vezes mais cara porque era uma água saudável. Então a gente tem que prestar atenção até na água que a gente bebe. Não se deixar levar, porque a gente também a gente come com os olhos, né? A gente olha a comida. É isso. Arruma teu prato. Colore teu prato. Bota o seu prato na mesa, não come deitado na cama, não come com prato aqui, não come em pé. Eu ainda tenho uma coisa que eu preciso melhorar, que eu como muito rápido. Eu preciso melhorar isso. Mas é isso, se você prestar atenção naquele momento, virar um ritual para você, isso tudo te ajuda. Você tem ajuda psicológica também? Tenho, o tempo todo, toda semana. Você falou muita besteira na internet. A gente tem um quadro aqui chamado Mito ou Verdade. Porque a gente realmente vê muita coisa na internet e a gente não sabe o que a gente vai seguir. Se vai para lá, se vai para cá. E eu acho que é importante a gente falar que qualquer momento é importante para você procurar ajuda, independentemente da sua idade. Eu acredito que quando você está mais velho é mais difícil você seguir essa jornada. Mas é possível também, né, doutora? E aí, a gente vai mostrar aqui umas frases. Eu queria que você, Rassum, falasse primeiro o que você acha, se é verdade ou se é mentira, e a doutora endossa pra gente se a gente tá certo ou se a gente tá errado, tá bom? Me desmente, doutora, pra gente ser amigo. Por favor, né? Vamos continuar amigo, não me desmente. É muito ridículo. A primeira frase é a seguinte: só engorda quem não consegue fechar a boca. Mito. Mito, Rassum? Doutora? Está corretíssimo. Aí, Rassum, parabéns. Né? Continuamos amigos. Não, eu vou te dizer o porquê. Porque é isso que eu estava falando para você um pouco antes. A obesidade é uma doença crônica. Não é fechar a boca. Não é você me restringir, você nunca mais vai comer chocolate. Cara, isso não existe. Não existe. Obviamente, se você ficar uma semana sem comer, você vai emagrecer. Você vai estar saudável? O que você vai ter emagrecido, né? O que você vai emagrecer? Será que é só gordura? Exatamente. Não é. Eu também quero aproveitar para dizer uma coisa aqui para quem realiza qualquer tipo de procedimento que você escolheu para fazer o seu emagrecimento. Existe um momento, e a doutora pode chancelar isso também de forma científica, que é o efeito platô. Você vai lá, tá tipo assim, bombando, 1 quilo por dia quase, eliminando 1 quilo, por semana 5 quilos, tá? De repente tu continua fazendo uma coisa e tu passa 1 mês sem eliminar 1 quilo. Nas minhas leituras, que eu quis entender o porquê disso, é como se você fosse um náufrago. E o teu corpo pensa assim, esse cara pirou, esse cara vai morrer. Segura tudo. Galera, parem as máquinas. E aí você fica, às vezes, 1 mês mantendo tudo mais, você está comendo, mantendo o seu exercício, e a balança não baixa. Essa é a hora que você tem que ter a força de vontade, essa é a hora que você tem que entender o seu corpo e o seu tempo. Sim. Porque uma hora ele desiste, esse cara vai morrer, não vou fazer mais nada não. Aí, do noite pro dia são 5 quilos. E aí você volta de novo a perda de peso até você chegar onde você acha que é o seu peso ideal, né? Isso é super importante, só para pincelar isso que você estava falando. Eu falei certo ou falei besteira? Não, você falou totalmente correto, né? Por que não é só fechar a boca, né? Porque muitas vezes, na verdade, as pessoas precisam comer mais do que elas imaginam. Só que elas precisam comer com qualidade. Exato. Então, na verdade, elas querem restringir. Aí chega às 5 da tarde, tá naquela fissura, pega ali uma barrinha de chocolate, acabou. Exato. A restrição que você queria fazer não deu certo. E tem a questão da sustentabilidade. Isso é sustentável? Você vai conseguir manter fazendo uma refeição por dia a longo prazo? Ninguém consegue viver assim. Então, é por isso que, no final das contas, sendo a obesidade uma doença crônica, um tratamento que precisa viver com o paciente o resto da vida, ele precisa criar estratégias sustentáveis. A gente entende hoje que não é só o que ele come que torna ele um paciente que vive com obesidade. É a genética, é a bioquímica, é o cérebro, é o comportamento. Por isso que muitas vezes precisa fazer acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo. Então é por isso que não é verdade. A pessoa não tem relação direta e totalmente com o que ela come, com o fato dela emagrecer ou dela viver com obesidade. E acontece justamente isso. Quando o paciente faz uma restrição muito grande, o corpo entende que ele está passando por uma seca. Exato. Então, ele vai falar assim, cara, não posso perder mais, porque eu não sei o que está vindo ali semana que vem. E realmente estagna essa perda de peso. Então pronto, a gente pode carimbar isso aí, que se engordar
É mito. Pode. Só comendo, né? Vamos para a próxima frase. Achei essa muito fácil. Acho que eles estão do seu lado, viu? Não, a gente falou antes de vir pra cá. Ah, é? Vocês combinaram? Vamos para a próxima frase, então. A próxima é a seguinte. Essa também vai ser fácil. Você passou por isso. É fácil emagrecer com bariátrica? Não é fácil emagrecer com bariátrica. Muito pelo contrário. Isso é um engano absurdo. A bariátrica, eu costumo dizer, ela é um pontapé inicial para quem, como você mesmo falou, já tentou alguns procedimentos que não funcionaram, talvez não tenha procurado um profissional certo, ou realmente precisou chegar no limite de, cara, você precisa fazer a bariátrica agora, você está no limite que a qualquer momento você pode virar uma bomba relógio. Mas o primeiro ano, é um ano de descoberta, é um ano de entendimento desse novo você que está vindo. É um ano de pessoas, ainda mais eu que sou uma pessoa pública, que eu estou toda hora no meu Instagram, que eu estou toda hora aparecendo na televisão, e as pessoas me conhecem e eu não as conheço. As pessoas têm uma intimidade comigo, você como jornalista também você sabe disso. As pessoas chegam e dizem, barista, pô! E isso não é por mal. Mas até você entender que isso não é por mal, que as pessoas se acham íntima de você, mas você não é íntima dela, elas falam coisas horrorosas. Eu já tive casos de eu estar embarcando no Rio Grande do Sul, mas você fala assim, guri, mas tu tá horroroso, hein? Assim, na minha cara, mas eu entro na casa dela todo dia, ela me conhece, eu não conheço. Então, tudo isso é muito difícil. Fora mesmo a parte fisiológica. Isso que a doutora falou é muito verdade. Quanto antes a gente começa, não é que tem idade para você começar a se cuidar, mas quanto antes você começa, mais você vai ter um resultado melhor. A doutora Ana Cláudia Quintana, né, que trabalha com medicina paliativa, o terceiro livro dela que eu gosto muito, que ela fala de como você quer chegar no deserto do Saara. Né? Resolvi que eu vou passar minha terceira idade, minha melhor idade, minha velhice no deserto do Saara. Mas você se preparou? Porque lá de dia é 50 graus, à noite é menos 10. Você tem que levar roupa de frio e roupa de calor. Isso começa quando você toma a decisão de se cuidar. E você tem que ir se preparando para você chegar nesse Saara e viver lá feliz pra caramba. Porque senão você vai chegar no deserto do Saara, à noite vai morrer de frio. E é isso, então assim, dizer que é fácil emagrecer com bariátrica, não é. A gente tem que repor vitamina, a gente tem que repor um monte de coisa, a gente tem que fazer os nossos exames com muito mais cautela, a gente tem que fazer a endoscopia regularmente, ultrassom, para ver como é que está o teu estômago hoje, como é que está a tua esteatose que você tinha, que diminuiu, não diminuiu, tudo isso Só quem viveu sabe o quanto é difícil. E segue vivendo. Tá, é difícil, né, doutora? 30%, 70% cabeça. Como é? 30% é a bariátrica, 70% é a cabeça. Difícil, né, doutora? É muito difícil. É muito difícil. A jornada do paciente que vive com obesidade é muito difícil. Não existe nada que é fácil. Não é fácil nem se manter no local de paciente sem tratamento, mas também realizar o tratamento é uma decisão muito difícil, porque é uma decisão diária, é uma renúncia diária. Então não existe nada fácil nesse caminho. Podemos carimbar isso também. Fora que às vezes você tem que pedir para o paciente, não foi meu caso, eu também acho que não foi o caso do André, você tem que pedir para o paciente ele emagrecer um pouquinho antes para ter menos risco cirúrgico. Sim. E como você consegue fazer essa pessoa que tem uma dificuldade tremenda fazer essa pessoa emagrecer? Perfeito. É difícil, cara. É muito complicado. Vamos para a terceira frase? Vamos. Já acertou duas, Racinho. Será que você vai gabaritar? Claro que vai. Toda pessoa com sobrepeso ou obesidade corre mais risco de desenvolver outras doenças. Sim. Foi o que aconteceu com você, né? Exatamente. Você já sabe a resposta disso também. É totalmente verdade. É totalmente verdade. E tem uma outra coisa nisso tudo. Isso aí, o sobrepeso e a obesidade, você corre muito mais risco, você vira uma bomba relógio, em várias outras doenças associadas. O que eu acho que a doutora vai também poder falar com mais propriedade, que é desde 2013, que foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde que a obesidade é uma doença crônica. Se não me engano, é 2013, se eu estiver errado o ano aí, depois vocês corrigem. Aí eu faço em 2000 aí vocês me dublam. Mas, eu acho que é em 2013. Que só a obesidade já é uma doença, e a família às vezes não nos ajuda também nessa questão, que é assim, hoje é sábado, come um pedaço de pudim. Ninguém faz isso com diabético. A pessoa tem diabetes, ninguém fala assim, mas hoje é sábado. Não, porque a pessoa reconhece que é uma doença. Então, a sua família tem que ser sua parceira nesse momento, né, de te ajudar e te entender que você não pode abrir exceção. Quando você está no tratamento da sua doença da obesidade, não tem que abrir exceção.
Isso é uma coisa. O sobrepeso é o famoso assim, aquela cerveja, a barriguinha da cerveja. É aquela barriguinha da cerveja, a barriguinha da cerveja. Isso, a gordura visceral é perigosíssima. Perigosíssima. O ganho de peso em curto período de tempo é perigosíssimo. Ainda existe muito aquele termo de... Sabe quando você estava falando no início sobre algumas pessoas que glamourizam, né? Buscam o termo de obesidade. Existe obesidade saudável? Existe o obeso saudável? O paciente que vive com obesidade saudável? A verdade é que mesmo o paciente com exames de sangue que estão teoricamente dentro do limite do normal, porque é isso que eles consideram o que é saudável, são pacientes que têm perda de qualidade de vida, são pacientes que têm um risco aumentado de ter um infarto, são pacientes que têm um risco aumentado de ter esteatose hepática, que é a gordura no fígado, são pacientes que dormem mal. Então, o que realmente é estar saudável nesse momento? A obesidade é uma doença crônica, sim, e eu acho muito, Leandro, que essa questão da família é uma questão ainda de conscientização. Isso, exatamente, então, é muito importante. Com o tempo, com a conscientização tanto das pessoas quanto de quem mora perto, elas vão entender que, por exemplo, não existe aquele dia do lixo, né? Não dá pra pessoa na sexta-feira querer tomar o café na rua, almoçar na rua, jantar na rua, porque senão vai por água abaixo toda a estratégia. E como a gente tem um reganho muito mais rápido, às vezes você fez todo aquele trabalho de semana todo perfeito. Domingo você estragou tudo que você fez durante a semana toda. É isso. É só você olhar lá a caloria que tem no biscoitinho que você comeu, que você queria comer. Só pra gente encerrar o quadro, então, vamos carimbar essa frase. É verdade. Verdade verdadeira. Terminamos, você acertou todos, gabaritou. Parabéns. Gabaritão. Tá vendo? Certo aqui. Parabéns, Rasul. Combinou benzão lá Deu fora. certo. Parabéns, Rasul. Muito bem. Uma coisa que ficou aqui na minha cabeça, falando profissionalmente, você falou assim, as pessoas falaram que você ia perder a graça perdendo peso. Sim. Como é que você trata disso hoje? Cara, isso que eu falei, a resposta que eu dei pra você antes é uma das coisas que eu falei assim, cara, você achava mais engraçado quando eu estava perto de morrer a qualquer momento. Então, desculpa te decepcionar, mas eu escolhi viver. Isso é uma das coisas que eu falo. E hoje em dia eu entendi também isso, assim, as pessoas, eu digo que são os viúvos da barriga. Esses eu não vou conquistar nunca mais. Eles estão vivendo o luto da minha barriga, estão lá até hoje no velório da minha barriga e tudo mais. Infelizmente, eu não vou ter como reconquistá-los. Mas com esses anos todos, eu ganhei um público que nem sabe que eu fui gordo. Que eu era uma pessoa com obesidade sem tratá-la. Então, eu já conversei com pessoas, por exemplo, a veterinária da minha cachorra. Ela é uma moça jovem, falou assim, você foi gordo? Eu falei, sim, eu pesava 160 quilos. Meu Deus, eu não sabia. Eu vejo todos os teus filhos, todos não. Se você for lá atrás, você vê que tem uns que eu estou bem diferente. Quando eu mostrei a foto, ela falou, eu não sabia que era você. Então, assim, é muito... Então, ao contrário, hoje, 11 anos depois, eu vou dizer você que a minha gama de personagens aumentou muito. Eu fiz um filme com Dona Flor e Seus Dois Maridos, com a Juliana Paz, onde eu faço o Teodoro, que é um dos maridos dela. Talvez eu não fosse um personagem com o biotipo para aquele personagem. Eu já fiz filmes que eu tenho que correr, que eu tenho que pular muro, que talvez eu não pudesse fazer aquela cena por conta das minhas limitações, né? Eu posso dizer as coisas que eu melhorei na minha vida. Eu tenho pavor de avião, continuo tendo. Odeio avião. Avião é uma coisa que não é normal, né? Mas pesado que eu amo vida, explosão, não tem atrito, foi feito para dar errado. Eu sempre acho que o piloto faz, foi. Eu sempre acho que ele está torcendo. Mas, assim, eu diminui meu medo de avião, diminui meu medo de altura, porque olha como é que a cabeça da gente é louca num grau, e eu fui só entender isso no psiquiatra, que é o seguinte, por que eu tinha medo de altura? Eu falei assim, se eu cair daqui, ninguém tem força para me aguentar. E hoje, eu sei que eu consigo sustentar o meu peso. Olha a loucura que a gente chega, eu estou dentro do avião, quem vai me segurar? Só se for Deus mesmo, se eu cair, só Deus. Mas assim, de qualquer coisa, já fiz tirolesa, já fiz tudo isso sem medo nenhum, antes que eu jamais faria. Eu chegava na beira de um prédio, assim, na beira de varanda, eu falava assim, se essa varanda cair aqui, eu não tenho força para segurar o meu próprio peso. Se eu passar mal aqui nesse lugar, ninguém vai me aguentar carregar no colo. Então, tinha uns ataques de pânico, de falar assim, eu estou muito grande, eu não vou passar naquela porta. Então, tudo isso... Está feliz com o resultado hoje? Muito feliz, muito feliz. Doutor, ouvindo ele falar assim, depois de mais de 10 anos se tratando, percebendo que a obesidade é uma doença crônica, que ele vai ter que ter manutenção para o resto da vida,
é um depoimento que serve de inspiração para muita gente que às vezes começa essa jornada e não consegue, ou que tenta a segunda vez, terceira vez e que desiste. É uma inspiração, viu, Leandro, não é? É muito, porque como médica eu enxergo isso todo dia, mas eu acho que só o paciente que vive com obesidade, ele consegue explicar o que ele sente, esses medos e esses anseios. Por isso que eu acho que é um lugar muito profundo, onde não cabe julgamento, onde não cabe essas opiniões, muitas vezes não questionadas, não pedidas, porque só você sabe, só o paciente que realmente passou por essa jornada, sabe o que ele sentiu, o que foi que fez ele mudar, e é por isso que muitas vezes você falou lá no início, a gente precisa esperar o timing do paciente. Exato. Ele entender que ele precisa passar por aquela jornada. Porque é muito mais fácil quando ele vê sentido nisso. Não adianta as pessoas empurrarem o sentido do tratamento. Enquanto ele não enxergar que aquilo faz sentido para a vida dele, que é para o resto da vida, que ele vai ter que abdicar e tomar a decisão da mudança o resto da vida, só vira... porque o médico mandou fazer, porque minha esposa pediu para eu fazer. Então, quando eu realmente escuto, eu realmente me emociono no sentido de saber o quão isso é transformador na tua vida e o quanto pode ser transformador na vida de tanta gente, né? Perfeito. Rassum, a gente tem que agradecer, então, você ter vindo aqui e dar o seu depoimento. E aí eu já vou aproveitar que você está aqui, porque a gente está chegando ao fim desse nosso bate-papo. A gente ficaria horas aqui conversando, porque é uma troca de informação. Eu estou aprendendo demais nesses videocasts. É maravilhoso. Eu queria que você desse um recado para as pessoas. Assim como a gente falou no começo, o André ajudou a te dar um empurrãozinho. Muita gente está precisando desse empurrãozinho. E, de repente, você pode ser a pessoa que dá esse empurrãozinho. Então, eu queria que você desse um recado. O recado que eu vou dar é muito simples, é uma frase só que eu quero dizer para todo mundo, porque é a frase que a gente mais tem medo de dizer. Eu tenho a doença da obesidade. A hora que você entender e aceitar que você tem uma doença que tem tratamento, você vai respeitar muito mais. Você não é uma pessoa relaxada, você não é uma pessoa bonachão, você não é uma pessoa descuidada. Não. Eu tenho uma doença que tem tratamento, seja lá o que você escolher fazer. Então, aceite, abrace e cuide. Muito bem. Doutora, para a gente encerrar, queria que você destacasse 3 pontos importantes dessa conversa que a gente teve e que também pode servir de inspiração para muita gente. Sim. A primeira, que eu acho que a gente bateu bastante hoje na nossa conversa, obesidade não está só relacionado a comer menos e gastar mais caloria. É uma doença e precisa ser enxergada com a seriedade de doença. Quando cada vez mais a sociedade enxergar que é uma doença que precisa de tratamento, que merece um olhar especial, inclusive de políticas públicas voltadas para o acesso ao tratamento de forma mais global, nós vamos ter resultados muito melhores. Então, não tenham vergonha de procurar tratamento. O tratamento muda a vida do paciente. O segundo ponto foi até um dos mitos que nós destacamos, não existe obesidade saudável. A obesidade, ela merece o tratamento porque ela traz prejuízo a longo prazo. Seja a esteatose hepática, seja o câncer de fígado, seja risco de infarto, de AVC, de pressão, de diabetes. Merece tratamento. E o terceiro ponto é um tratamento crônico, que deve ser levado com muita seriedade, principalmente por uma equipe multidisciplinar. O médico vai te ajudar muito, o endócrino, o cardio, obviamente eu vou puxar a sardinha para o meu lado, o hepatologista, que é o médico que cuida do seu fígado, principalmente, inclusive, Leandro, saiu no último guideline agora da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica a avaliação do fígado pré-bariátrica. Porque o que estava acontecendo? Os pacientes iam fazer bariátrica, não tinham essa avaliação pré-cirurgia, na hora que entrava na cirurgia descobria que o paciente era cirrótico. Por quê? Por gordura no fígado associado à obesidade. Então, por isso é tão importante o acompanhamento multidisciplinar pré, intra e pós-tratamento. Vai aumentar muito a chance de sucesso do nosso paciente. Doutora Natália, muito obrigado pela sua presença, Larissa. Obrigado pelas suas explicações. Rassum, obrigado por você ter vindo também, aceitado o nosso convite. Foi maravilhoso conversar com vocês. Eu espero que você aí do outro lado também tenha gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Essa informação pode chegar para algumas pessoas que estão precisando desse empurrãozinho. Você também pode seguir a gente nas redes sociais, Meu Peso, Minha Jornada. A gente está lá no Instagram com um monte de informação relevante. Pode entrar no nosso site www.meupesominhajornada.com
Como eu disse no meio da nossa conversa, tem uma calculadora para você saber como está o seu IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Lá você também encontra médicos que estão próximos de você e que podem te ajudar nessa jornada, caso você queira. Então, a gente vai ficando por aqui. Esse é só o primeiro episódio da segunda temporada. Tem muito mais gente que vai passar por essa mesa e eu espero que você esteja com a gente no próximo episódio também. Um beijo e até a próxima.